Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o trabalho de ciência dos materiais sobre cerâmicos iônicos e covalentes. Falaremos ainda sobre as ligações atômicas e as suas características. O nosso grupo é formado por André Prado, Eduardo Biagini, Jefferson Pereira, Lucas Ribeiro e Milena Terra. Vamos lá? As cerâmicas fazem parte da civilização humana por séculos, desde a xícara do café da manhã até as janelas e paredes de uma casa. Você sabe as características de uma cerâmica e por que existem tantos tipos diferentes? Hoje, vamos entender como os diferentes tipos de ligação atômica influenciam as propriedades desses materiais tão utilizados no nosso dia a dia. Antes de tudo, o que caracteriza uma cerâmica? Os materiais cerâmicos são inorgânicos, não metálicos e podem apresentar ligações iônicas ou covalentes. Isso lhes confere características como alta dureza, resistência térmica e química, mas também alta fragilidade. As cerâmicas são classificadas de duas formas: cerâmicas tradicionais, como a porcelana, os tijolos, o vidro, e cerâmicas avançadas, como zircônia estabilizada, nitrito de silício e carbeto de silício. Mas o que define essas propriedades? Vamos entender as ligações atômicas envolvidas. As ligações químicas presentes nos materiais cerâmicos determinam suas propriedades mecânicas e térmicas. Os dois principais tipos de ligação são: 1. Ligações iônicas, que ocorrem quando há transferência de elétrons entre átomos e resultam em íons com cargas opostas que se atraem. Exemplos: óxidos metálicos e sais como NaCl. E 2. Ligações covalentes, que ocorrem quando há compartilhamento de elétrons e formam redes estruturais muito fortes. Exemplos: carbeto de silício, diamante e nitrito de boro. Como as ligações iônicas e covalentes resultam em fortes interações entre átomos, esses materiais apresentam as seguintes propriedades: alta dureza e resistência ao desgaste, baixa ductilidade, elevada resistência térmica, baixa condutividade elétrica e resistência química. Vamos agora para as estruturas cristalinas. Os materiais cerâmicos podem ter diferentes estruturas cristalinas, dependendo do tipo de ligação presente. Essas estruturas influenciam suas propriedades, como dureza, condutividade térmica e resistência química. A organização cristalina busca equilíbrio eletrostático e o tamanho e carga dos íons definem a geometria da rede cristalina. Vamos para alguns exemplos de estruturas cristalinas. O primeiro exemplo é o cloreto de sódio, exemplo clássico de uma rede cristalina cúbica de coordenação 6 por 6. Essa organização proporciona uma distribuição uniforme da carga e estabilidade ao material, pois cada íon de sódio está cercado por 6 íons de cloro e vice-versa. Outro exemplo é a fluorita, que apresenta arranjo cúbico simples, onde cada íon cálcio é coordenado por 8 íons flúor. Essa coordenação geométrica gera alta estabilidade térmica e química, tornando o material utilizado em aplicações ópticas e refratárias. Outro exemplo inclui a perovskita, estrutura cristalina cúbica com um cátion bário nos vértices do cubo, um cátion titânio no centro e íons oxigênio no centro das faces do cubo. Isto confere à perovskita propriedades ferroelétricas. O nosso último exemplo é a blenda de zinco, que possui estrutura similar à do diamante. Na blenda de zinco, os átomos de zinco e enxofre formam um arranjo tetraédrico, resultando em uma estrutura altamente covalente. A blenda de zinco é utilizada em dispositivos ópticos e eletrônicos devido às suas propriedades semicondutoras. Agora que nós entendemos as estruturas cristalinas, vamos observar as propriedades das cerâmicas. Os materiais cerâmicos possuem uma ampla variedade de propriedades que os tornam essenciais em diversas aplicações industriais e tecnológicas. Essas propriedades são determinadas pela natureza das ligações atômicas, a estrutura cristalina e a composição química dos materiais. A seguir, serão exploradas suas principais propriedades mecânicas, ópticas, elétricas e térmicas. As propriedades mecânicas das cerâmicas incluem a resistência à compressão. Os cerâmicos possuem alta resistência a forças compressivas, resultado das ligações iônicas e covalentes fortes entre os átomos, o que impede a deformação estrutural. Entretanto, os cerâmicos não têm mecanismos eficientes para dissipar tensões internas, o que os torna suscetíveis à fratura súbita sob tensões de tração. Isso significa que eles são materiais frágeis. Há também materiais como o diamante e o carbeto de silício, que são extremamente duros, podendo ser utilizados em ferramentas de corte e revestimento protetores devido à sua alta resistência à abrasão e desgaste.
Suas propriedades ópticas incluem a transparência. Algumas cerâmicas, como a safira, são transparentes devido à sua estrutura altamente ordenada e à ausência de impurezas. Podem ainda ser opacas, e a maioria das cerâmicas policristalinas é opaca, pois a luz é dispersa nas fronteiras de grão e impurezas presentes. Há ainda os vidros cerâmicos, que, quando resfriados rapidamente, formam materiais vítreos que combinam a transparência dos vidros convencionais com maior resistência mecânica. Os cerâmicos podem ainda apresentar diversas propriedades elétricas diferentes. Cerâmicas como a perovskita, que possuem alta constante de elétrica, são ideais para capacitores e dispositivos de armazenamento de energia. Materiais como o óxido de zinco e o disilicieto de titânio atuam como semicondutores, sendo utilizados em sensores e dispositivos eletrônicos. Existem ainda cerâmicas como a alumina e zircônia, que são excelentes isolantes elétricos, ideais para isoladores de alta tensão devido à ausência de elétrons livres. As cerâmicas possuem ainda variadas propriedades térmicas. A maioria das cerâmicas possuem baixa dilatação térmica, o que evita deformações durante ciclos térmicos. Possuem ainda, graças às estruturas fortemente ligadas, resistência às altas temperaturas, sendo amplamente utilizadas em turbinas, fornos industriais e barreiras térmicas. E embora muitas cerâmicas sejam isolantes térmicos, algumas, como o nitreto de alumínio, possuem alta condutividade térmica, podendo ser utilizadas para dissipadores de calor em eletrônicos. Em geral, os cerâmicos possuem diversas aplicações práticas, podendo ser utilizados como telhas, tijolos, na construção civil e na indústria. Podem ser utilizados ainda como cerâmicas eletrônicas, como os capacitores cerâmicos e aplicações em isolantes, semicondutores e supercondutores. Podem ser ainda utilizados como cerâmicas biomédicas, em próteses e implantes, devido à biocompatibilidade. Exemplos incluem a hidroxiapatita e a zircônia, ou podem ser utilizados ainda como materiais avançados para aplicações de alta tecnologia, como os supercondutores de alta temperatura e as nanocerâmicas. Em geral, a escolha do tipo de cerâmica depende das propriedades exigidas para a aplicação específica. Fatores importantes incluem resistência mecânica e térmica, condutividade elétrica e térmica, biocompatibilidade e óptica e transparência. E a escolha cuidadosa do material cerâmico é crucial para garantir melhor desempenho, durabilidade e eficiência dos componentes e dispositivos industriais. As cerâmicas são materiais fascinantes, com diversas propriedades e aplicações. Espero que você tenha aprendido mais sobre as cerâmicas e seja capaz de observar como este material está tão presente no nosso dia a dia de maneiras que nós nem imaginamos.